O INSS cortou seu auxílio-doença, mas você não está curado. O que fazer? O seu nome foi negativado no SPC, na Serasa, mas você já pagou a dívida e o seu nome continua sujo. Cabe indenização? Estas e outras perguntas serão respondidas neste nosso episódio do Linha Direta. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e hoje com mais um episódio do Linha Direta, em que respondemos a perguntas do público, contando mais uma vez com a colaboração da Rayane Almeida. Olá, Rayane, tudo bem? Olá, tudo bem com você? A Rayane não gosta de aparecer, mas dessa vez nós vamos colocar a foto dela no thumbnail deste episódio. Ela já tirou a foto. Então, quem queria conhecer a Rayane vai conhecer no thumb, aguardem aqui na capa do nosso programa. Então, o que temos aí hoje, Rayane? Quantas perguntas? 5 novamente? Hoje temos 5 perguntas bem interessantes. Vamos lá, então? Vou iniciar com a primeira pergunta, da Luciana. O tema da pergunta é: erro em documentos pode impedir o benefício do INSS? Aí ela, a seguinte pergunta: bom dia. Todos os meus documentos estão com o nome da minha mãe e a minha data de nascimento errados, inclusive no INSS. Estou arrumando, pois o erro foi na digitação do registro de nascimento. Vou ter problemas no INSS ao requerer aposentadoria? Atenciosamente, Luciana S. Bom dia, Luciana. Isso. Estou dizendo Luciana. bom dia, mas pode ser que você esteja vendo esse programa à tarde ou à noite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Luciano, o INSS ele é muito rigoroso nessas questões de dados de identificação, porque tem muita fraude e também todo agente público, todo órgão público, ele segue o princípio da legalidade estrita. O que significa isso? Que eles só podem fazer o que está na lei. Então, se a lei diz que os dados da pessoa têm que estar corretos, nome de pai, de mãe, CPF, identificação, o NIT, né? O número de identificação do trabalhador, tudo isso, sem aqueles dados, eles não podem conceder o benefício. Então, uma solução hoje em dia que é aceita, né, juridicamente é buscar a mudança desse registro diretamente no cartório com a comprovação de que houve um erro, né? No entanto, como você pretende obter a aposentadoria e esse processo pode demorar um pouco, tem uma outra solução para que você possa já liminarmente já pedir essa aposentadoria, mesmo com os dados errados. Qual seria? Você entrará com uma ação de retificação de registro público, né? E nessa ação você vai pedir uma certidão de objeto e pé do processo, que é uma certidão que fala como que está o processo. Ó, fulano de tal entrou com processo X para conseguir Y e está em tal fase. Então, nessa certidão, vai ali que você entra com uma ação de retificação do registro público, né, que é dos seus documentos, e vai certificar que esse processo está em tramitação. E nessa ação, você já pode pedir para o juiz que autorize você dar entrada no procedimento, né, junto ao INSS para você receber a aposentadoria em vista de que já existe ali um conjunto de provas suficiente. Assim, você conseguiria já entrar com pedido, né? Se você tiver urgência. Se não, você pode até conseguir isso com o próprio cartório, né? E depois que conseguir com o cartório, você vai poder, assim, entrar com pedido no INSS diretamente sem nenhum problema. Então, a próxima. Vamos para a próxima, da Valéria F. O tema da pergunta é responsabilidade de herdeiros do fiador. A pergunta é a seguinte: estou com uma dívida antiga de pelo menos 20 anos, que foi acerto em um processo para penhora de bens, e em tal ocasião fiz um acordo que não cumpri devido à orientação do advogado de que o vencimento não era oportuno e a empresa estava inflexível. Hoje o processo foi reaberto e fiz novamente um acordo, pagando a entrada. Só que o documento de acordo que me foi enviado para assinar não consta esse valor e ainda estão pedindo a assinatura do fiador, que hoje é falecido. A minha pergunta: é necessário um fiador para a assinatura do acordo? O fiador é falecido. Os herdeiros precisam assinar o acordo? Atenciosamente, Valéria F.
Oi, Valéria, complicado, né, que a sua situação, você tem uma dívida, você não esclareceu o tipo de dívida que era, né, que tinha um fiador, geralmente as dívidas que existe uma diferença entre fiador e avalista, né, então não está bem claro, às vezes as pessoas em geral, acham que avalista também é fiador. O que é, qual é a diferença entre avalista e fiador? Avalista é aquele que assina, né, como responsável por uma dívida, de um amigo, de uma pessoa com quem faz negócios, mas uma dívida num título, por exemplo, numa nota promissória, num contrato de confissão de dívida, até num contrato de financiamento. Então, se pede o aval. Então, o aval é diferente da fiança. A fiança se usa mais o quê? Em relações imobiliárias, de locação, arrendamentos. Aí é o fiador, né? Agora, a fiança é uma coisa personalíssima. Você dá a fiança porque você confia na pessoa que é o afiançado, que ele vai honrar o compromisso, então você confia e você assina a fiança, tá? Mas a partir do momento que alguém assina uma fiança, ele constitui uma obrigação. Se a obrigação não for cumprida, então qual que é a pergunta? Os herdeiros, né, desse fiador que faleceu vão ter que responder por essa fiança? Depende, né? Como em direito tudo depende, nesse caso também depende. Eles só vão responder se os bens deixados em herança pelo fiador forem suficientes para cobrir a dívida da fiança que ele prestou anteriormente. Se não forem suficientes, eles não vão responder. Então, essa é a condição que tem que ser observada, né? Então, o banco, ou quem quer que seja, não sei se é o locador, quem é o credor nesse caso, vai poder sim, né, entrar com a cobrança junto com os fiadores, mas com os herdeiros dos fiadores, né, mas eles só vão assinar se eles quiserem. Se eles realmente quiserem, não, eu quero honrar, ele deixou dinheiro aqui, dá para pagar tudo isso. Agora, se não deixou, se eles não quiserem, aí o banco vai ter que entrar com uma ação judicial. E na ação judicial, havendo a prova de que realmente o falecido deixou bens suficientes, os herdeiros vão ter que honrar essa fiança. Certo? Vamos para a terceira pergunta. Ela não se identificou, colocou apenas as iniciais, GF Silva. O tema da pergunta é: dívida paga, nome continua no SPC. Cabe processo? A pergunta é a seguinte: paguei uma dívida junto ao banco, só que agora não consigo solicitar cartão de crédito, financiamentos e nem nada, porque meu nome ainda consta no SPC. Posso processar o banco? Atenciosamente, GF Silva. Então, mais um caso aqui, né? O sistema de proteção ao crédito, né? O SPC, Serasa, são órgãos aqui privados, né? Que visam a proteger o crédito, né? Proteger os credores. Então, quando há uma dívida, eles informam o SPC Serasa, a pessoa recebe a notificação para pagar a dívida. Então, ela pode questionar essa dívida, dizer que não existe, ou judicialmente ou extrajudicialmente. Mas a partir do momento que essa dívida é quitada e é informado, né, ao SPC ou à Serasa que a dívida foi paga, e eles têm a obrigação de imediato, assim, um prazo razoável de 1, 2 dias, de tirar o seu nome do apontamento. Se o seu nome continua apontado nessa instituição de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, sim, cabe indenização, porque esse apontamento é indevido, prejudica a sua reputação e também prejudica as suas operações comerciais normais, né, financiamento, etc. Você pode obter uma indenização. Então, você pode entrar com uma ação já pedindo de imediato, em liminar, comprovando o pagamento, né, que o seu nome seja retirado e uma indenização pelos danos causados à sua pessoa. Certo? Pronto. Vamos para a quarta pergunta da Daniela. E o tema da pergunta é: inércia de advogado em execução. O que fazer? A pergunta é a seguinte: estou com uma causa na Justiça Trabalhista e o juiz já deu causa ganha desde 2019. Mas a empresa não pagou e a advogada é muito descansada e não faz por onde forçar a empresa a pagar. O que devo fazer nesse caso? Atenciosamente, Daniela. Olá, Daniela. Aqui é um caso muito comum, principalmente em ações trabalhistas, né? É muito comum, às vezes, você ganha ação trabalhista e depois a empresa não paga, a empresa encerrou suas atividades, ou então passou a operar com outro nome, outra razão social, às vezes até com outros sócios, é muito comum isso, principalmente quando se fala em atividade de terceirização, né?
existe muito golpe no mercado de empresas que terceirizam seus serviços, né? E elas, às vezes, deixam dívida trabalhista com um monte de gente, e depois abrem uma outra empresa com um amigo, com um parente, com outro nome, para fazer o mesmo serviço. Então, nesse caso, sempre é possível tentar alcançar essas empresas. Então, o que é uma execução, né? Eu lembro que tinha um professor na Direito de São Bernardo, chamado Otacílio, que era desembargador, né, do Tribunal de Justiça. Ele falava que a execução é o calcanhar de Aquiles do processo. Calcanhar de Aquiles quer dizer aquela coisa mais frágil, né? É onde você pode atacar e tem a parte frágil de um processo. Por quê? Muitas vezes você ganha e não leva. Então a execução, às vezes, é muito árdua. Muitos advogados, eles fazem os primeiros atos de tentativa de execução, mas não vão mais a fundo. Então, quais são os primeiros atos? Aquela lista que tem ali no Código de Processo Civil, dos itens penhoráveis, que são os principais. Começa com dinheiro, veículos, bens móveis, depois vai para imóveis, participação acionária, rendimentos e assim por diante. Então, existem aquelas pesquisas de Basta-Injude, para ver se tem dinheiro em conta bancária. Essa aí todo advogado faz no começo. O credor não pagou, quase todo advogado pede o Basta-Injude, né? A pesquisa Basta-Injude, o juiz vai lá, dá uma ordem, onde tiver dinheiro ele penhora o valor, depois de receber a planilha de cálculo da dívida. E às vezes até o renajude, mas muitos advogados às vezes param aí e realmente nem sempre eles... porque eles analisaram a questão, acham muito difícil continuar, então e deixam a execução ir para o arquivo. Antigamente, no processo trabalhista, o próprio juiz ficava sempre movimentando a execução, né? Então não tinha prescrição para essa dívida feita através de uma sentença judicial. Mas hoje a legislação mudou. Então cabe agora ao credor, né, fazer essa movimentação e não deixar o processo de execução ficar parado. Ele tem que estar sempre indicando novos meios de prova. Então tem muitas maneiras. Agora, se a sua advogada ela deixou o processo ir para o arquivo, por falta de movimentação, que parece que é o caso, então o arquivamento de um processo, ele presume o fim do contrato, né, de prestação de serviços advocatícios de acordo com o entendimento dos tribunais. Então se presume que aquele contrato de advocacia não existe mais. Então você pode contratar outro advogado sem necessidade de que haja renúncia do advogado anterior, porque o arquivamento é a presunção. Então esse advogado vai ter que usar, hoje tem muitos meios eficientes para encontrar bens dos devedores, como pesquisa Arisp, por exemplo. A Arisp é uma pesquisa, é um instituto privado que faz consulta de bens imóveis em todos os cartórios, né, de imóveis do Brasil. Tem pesquisa da própria Receita Federal, que denunciam até mesmo contratos, né, ou escrituras que ainda não foram levados à matrícula do imóvel, e aparece isso também. E tem o sistema Sniper, por exemplo. O sistema Sniper é um sistema que vem sendo adotado há 2 ou 3 anos. E esse Sniper quer dizer que ele fica ali com a mira, né, para achar alguma coisa do devedor. Por isso chama-se Sniper. Então ele faz uma varredura, pega o nome do sócio e vê onde que esse sócio tem outra empresa, participação em outras empresas, e você pode pedir tanto a desconsideração da pessoa jurídica para que o sócio da empresa responda, porque a empresa não pagou. Isso é quase sempre dado no Justiça do Trabalho, né? Independentemente de prova de culpa e etc., não pagou, o juiz estão desconsiderando. E ver se esse sócio também tem participação em outras empresas com mais de 10%. Se tiverem 10% ou mais em outras empresas, como a gente viu aqui no episódio anterior com o professor Abacuque, né? Então você pode até considerar que essas empresas fazem parte de um grupo econômico e trazê-las também para a execução. Tem muitos meios. Agora, hoje em dia, o advogado tem que ficar em cima, tem que estar sempre movimentando a execução, tentando meios de esgotamento, né, das possibilidades jurídicas de execução, senão o processo vai para o arquivo e depois de 2 anos ele prescreve, o título executivo prescreve. É uma novidade da reforma trabalhista. Os juízes não são obrigados mais a ficar dando sequência à execução. Então, a minha sugestão
é você conversar com outro profissional da sua confiança e para que ele te dê uma análise do processo, porque muitas vezes o advogado desiste, que ele vê que é quase que inviável, que tem muitas às vezes já conhece que essa empresa deu golpe mesmo e outras pessoas tentaram e não conseguiram nada, tem muitos sistemas de blindagem, né? Então, e a execução é muito trabalhosa e a partir do momento que a execução se torna trabalhosa, pode ser que haja uma mudança também dos termos do contrato. Na ação trabalhista em geral, hoje em dia, os advogados não cobram nada para entrar com o processo, mas cobram uma porcentagem, 20%, 30% no final. Mas quando a execução já está difícil, pode ser que um advogado que entre no processo para tentar executar queira cobrar algum honorário, porque já está difícil, não tem uma certeza de ganho. Então, você tem que avaliar o risco, né? Se vale a pena perseguir aquele direito ainda, né? Pagando alguma coisa de honorário antecipado para o advogado. Então, tudo isso tem que ser calculado e você decide o que for melhor para você. Certo. Vamos para a última pergunta, que é da Andréia D. O tema da pergunta é: corte de auxílio-doença sem a cura. O que fazer? A pergunta é a seguinte: boa tarde. Sofro de doença crônica. Recebi auxílio-doença de 2005 até 2011, quando o INSS me negou e não consigo mais receber o auxílio. Quando dei entrada no auxílio, já não trabalhava mais. Fui informada de que preciso contribuir pagando um carnê ao INSS e daí consigo receber novamente. Isso é correto? Tenho 13 anos de registro em carteira e 44 anos de idade. Obrigada, atenciosamente, Andréia D. André, seu caso aqui é bem antigo, né? Esse caso aqui é chamado limbo previdenciário. Nós já tivemos, assim, esse tema aqui como objeto de um podcast com o Dr. Cristiano de Oliveira. Sugerimos que vocês procurem aqui os podcasts do Dr. Cristiano. Não me lembro bem qual que foi. Ele nos deu três entrevistas, né, até o presente. Em um deles se fala do limbo previdenciário. E também foi tratado na entrevista com a doutora Caroline Campanha. O limbo previdenciário é quando você tem um benefício do INSS, o INSS te dá alta, mas a empresa diz, não, você não tem condições de trabalhar. Então, hoje, a Justiça do Trabalho entende que, nesse caso, o empregador, havendo a alta do INSS e o seu médico impedindo a pessoa de voltar ao trabalho, o empregador teria que pagar para a pessoa até que ela pudesse voltar a trabalhar, tá? Então, é uma novidade jurisprudencial. Então, nesse caso aí, como é um caso antigo, a ação trabalhista para você não vai ser possível. Por quê? Porque ela prescreve em 2 anos, né? Você não tem condições de entrar com ação trabalhista. Mas o que você pode fazer é o seguinte: quando você tem uma doença e essa doença ela produz uma incapacidade sua para o trabalho, uma incapacidade que vai ser permanente, deixou sequelas e assim por diante, né? Então, você pode entrar com um pedido no INSS e reduz, assim, a sua possibilidade de trabalhar. Se você não pode trabalhar mais na função que trabalhava anteriormente, você pode pedir o auxílio acidente, né? Então, você vai ter, aquilo vai ser considerado como um acidente de trabalho e você vai pedir um auxílio que você vai receber metade do que receberia de aposentadoria até a data da sua aposentadoria. Esse é o recurso que você tem. E também pode ir pagando, né, o INSS como autônomo, para que você possa também se aposentar por idade no futuro, né? Mas você já faria jus se houver essas condições, né, de tentar pelo menos um auxílio acidente, que você vai receber metade de uma eventual aposentadoria até o momento que você se aposentar por qualquer motivo. Então, terminamos? Terminamos. Então, este foi o podcast Doutor Por Favor, hoje com mais um episódio de Linha Direta. Para quem ainda não se inscreveu, pedimos que se inscrevam no canal, ative o sininho, né? Deixe seus comentários, seu like, para que o nosso podcast possa subir na plataforma. E até a próxima.